Coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Salmo de número 100. Exorta-se toda criatura a celebrá-la. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor
e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Todos. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Graças a Deus. As condições da vida parecem ser cruéis. Os inimigos te rodeiam, te tentando desanimar. E o sol do meio-dia te desanima um pouco mais. E à meia-noite tudo te assola na escuridão. As condições da vida parecem ser cruéis. Os inimigos te rodeiam, te tentando desanimar. E o sol do meio-dia te desanima um pouco mais. E à meia-noite tudo te assola na escuridão. Vai acontecer. O impossível Deus vai fazer. Não importa o que aconteça, não importa onde você está, levante a cabeça e creia assim. O milagre vai acontecer. Impossível, Deus vai fazer. Não importa o que aconteça, não importa onde você está, levante a cabeça e creia assim. Meu milagre já chegou e eu já venci. Meu milagre já chegou. Parece que às vezes tudo vem pra nos derrubar. Não encontramos em lugar algum um amigo pra nos ajudar. Mas a noite está passando e chegando o amanhecer. E como o raiar da aurora, o sol da justiça irá nascer. Um milagre vai acontecer. O impossível Deus vai fazer. Não importa o que aconteça, não importa onde você está, levante a cabeça e creia assim. O milagre vai acontecer. O impossível Deus vai fazer. Não importa o que aconteça, não importa onde você está, levante a cabeça e creia assim. Meu milagre já chegou e eu já venci. Meu milagre já chegou e eu já venci. Aquelas
pelo assunto de Paulo aqui, dá para vocês perceber que aquelas pessoas de Tessalonicenses tinham a mentalidade das pessoas do século 21, que achavam que Jesus estava falando de arrebatamento. Veja o que Paulo escreve para eles. Mas, irmão, acerca do tempo e das estações, não necessitai que vos escreva. Preste atenção no que Paulo diz. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora vamos ver se Paulo estava falando que se era para os Tessalonicenses, se era para o gentio que Paulo estava falando isso. Paulo não estava falando para os gentios. Vós sabeis, observe, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas Paulo estava alertando eles que aquilo não era para eles. Preste atenção no que Paulo continuando falando. Pois que quando disseres a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Falando-se de outros, falando-se dos judeus, falando de um povo que estaria mais para frente. Lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto até aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não é nós escaparemos, escaparão, falando-se do judeu. Paulo estava entre os gentios, falando-se dos judeus, do tempo do fim, porque o tempo do gentio terminaria primeiro do que o tempo do judeu, e a vinda do Senhor Jesus não seria para os gentios, seria para quem mesmo? Para os judeus. Observe, o versículo 3, o versículo 4. Mas vós, irmãos, preste atenção, mas vós, irmão, não estáis em trevas, como os nércios, que entrarão na tribulação. Está entendendo, irmão Edgar? Como os nércios, que perde-se o arrebatamento dos gentios, e entra na tribulação, e enfrenta os horrores da terceira guerra mundial. Era disso que Paulo estava falando aqui. Veja. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque os nércios, aquele dia vão surpreender eles, porque eles vão estar aguardando o arrebatamento, pastor, até eles forem engolidos pelo Armagedon. Porque nunca um pastor de Deus vai reconhecer que ele está errado. Porque quando os verdadeiros eleitos forem receber a transformação, isso será invisível aos olhos dos nércios. É mais fácil um homem que nunca veio à igreja, mas que contribuía com os filhos de Deus, ainda que fosse com um copo de água, saber que o tempo está terminando, do que um nércio. Eles vão se despertar que ficaram quando os céus se abrirem. Muitos deles. Continuando. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, sois filhos da luz e filhos do dia. Veja, nós não somos da noite, e nem das trevas, porque os filhos do dia, pastor, serão transformados. Os filhos do dia dos gentios serão transformados e subirão no arrebatamento, serão transformados, como o irmão estava falando aqui. E esse tempo é 3 anos e meio antes da vinda do Senhor, do qual falava Paulo, do qual Jesus falava para os discípulos. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem-se de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tende por capacete a esperança da salvação. Agora observe uma coisa, Jesus continua falando com o seu povo, os judeus. Eu mencionava que eu ouvi muitos irmãos chegar para mim e falavam assim: Jesus disse que eu estou sendo odiado, irmãos, porque Jesus falou que nós cristãos seremos odiados por causa do nome dele. Não é isso, irmão? Muitos dizem assim, né? Eu estou sendo odiado, essas provações vêm sobre mim por causa do nome de Jesus. Jesus mesmo disse aqui no capítulo 24. Diz eles, né? Mas não era isso que Jesus estava falando, não. Jesus estava falando que os judeus seriam odiados por causa do nome de Jesus. Mas não era porque eles gostavam do nome de Jesus, era porque eles não criam em Jesus. Era o inverso. Era o inverso da situação. Era porque os judeus não criam em Jesus, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Muitos chegou a chamar eles de anticristo, porque eles não criam no Messias que veio e morreu na cruz. E muitos começaram a chamar os judeus de anticristo. Por isso que eles foram odiados por todas as nações. Eles foram levados cativo. São Lucas capítulo 21 e versículo 24, pastor. São Lucas capítulo 21 e versículo 24. É bom a gente poder descorrer as escrituras. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos ímpios, até que os tempos dos gentios se completem. Observaram, Jerusalém seria pisado pelos gentios, né? Até que o tempo dos gentios se completasse. Agora muita gente pergunta: mas Jerusalém está com os judeus. Quando Jesus se referia a isso, ele falava do lugar santo. Observe o versículo 15. Quando pode virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. É difícil vocês observar e ler. Muitos gentios chega-se muitos pregadores e simplesmente cita isso aqui como um papagaio e repete as palavras da gente. Porque Jesus aqui não estava falando com o gentio. Não era o gentio que entendia isso do que Jesus estava falando. Jesus estava falando com os discípulos. Porque os judeus compreendiam o que Jesus estava falando. Ele estava se referindo à Babilônia. O que aconteceu com os judeus lá na Babilônia, no tempo de Daniel. Porque o templo de Salomão tinha sido assolado e precisava reconstruir a reconstrução do templo. Ele precisava reconstruir no lugar santo. E por isso Jesus estava falando do lugar santo, que é o lugar onde está o templo. Está aqui, aquela mesquita. Como é que chama a mesquita? De que mesmo? Mesquita de Omar. Onde está até hoje. A gente vê aquela cúpula bonita quando a gente vê aquelas fotografias de Jerusalém. A gente sabe que ali não é o templo de Salomão, mas aquele lugar é o lugar santo. Eu quero falar de 3 estágios de Jerusalém. Os judeus, eles conquistaram Jerusalém depois da Segunda Guerra Mundial, para se cumprir o capítulo 24 que Jesus disse. Jesus fala sobre a figueira. No capítulo 24, Jesus fala da volta de Israel para sua pátria, quando ele foi espalhado por todas as nações. Jesus se refere à volta de Israel para Jerusalém, para a sua pátria. Então, todo o capítulo 24 é Jesus tratando com o seu povo, os judeus. Não tem nada de nós dos gentios ali. Eu até escrevi essa semana que a coisa principal que tem para os gentios no capítulo 24 é que muitos não querem falar. O irmão já percebeu isso, pastor? Já percebeu isso, irmão Edgar? A coisa principal que tem aqui no capítulo 24, nós lemos aqui. É o que os gentios, os pregadores não falam para o povo nas suas igrejas. O irmão sabia disso? Sabe que versículo é, irmão Edgar? O 14.
O 14 é diretamente para nós, o gentil também. Só que nós não vemos ninguém falar do versículo 14. Sabe por que o versículo 14? O que Jesus disse no versículo 14? Veja. E este evangelho do reino será pregado, veja, em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Este evangelho do reino. Aí vem o povo da mensagem. O nome de Deus é Brana. Eu quero saber o que tem a ver o nome de Deus ser Brana com o evangelho que Deus mandou, que Jesus mandou anunciar a todo mundo. Eu só queria saber o que isso tem a ver. O que isso tem a ver com a promessa que Deus fez a Abraão, para que venha um montão de gente se reunir em torno de um dito, de uma revelação que alguém teve privada, e depois diz que a palavra de Deus está se cumprindo nesta hora. Por isso Jesus disse: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Observe. Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Evangelho do reino me faz lembrar quando minha mãe me ensinava, irmão de cá. Quando você for orar à noite, você dobra o seu joelho em volta da sua cama e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Jesus, no mesmo capítulo 6, versículo 33, eu creio que 34, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos ver o que Jesus aconselha. Eu acho que Jesus está aconselhando o povo aqui, ó. O irmão Brana vai ressuscitar primeiro. Será que é isso? Irmão, veja, o novo nome de Deus é Brana. Se reúne, faz culto, faz vigília, faz todas essas tonterias que estão fazendo no século 21, porque o nome de Deus é Brana. Será que foi isso que Jesus disse? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que Jesus havia dito? E este evangelho do reino e Paulo vai mais além ainda. Capítulo 1 de Gálatas, se você pega aí para mim o versículo 8. Paulo vai mais além ainda. Isso aqui Paulo, pastor, ele falava não só para os membros da igreja, ele falava até para os anjos dos céus. Ele falava para os mensageiros que viria depois dele. Lê aí, Lucas. Gálatas 1, do versículo 8 ao 12. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. O irmão Ronaldo, faz favor, vem aqui e me lembra, Efésios capítulo 3, do verso 1. Faz favor, vem aqui. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Vê o que Paulo diz ali. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi.
por que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora, nem tem sido revelado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. E participante da promessa de Cristo pelo Evangelho. Agora muita gente chega assim, a promessa de Cristo é isso, é que eu vou orar pelos enfermos, os enfermos vão ser curados. A promessa de Cristo é isso, os dons vão me seguir. Não, a promessa que tinha sido feita anteriormente para Cristo foi feita a Abraão. Gálatas, capítulo 3, pastor. O verso 7 ao 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. De sorte que os que são da fé. Eu quero colocar aqui que é um ensinamento na mensagem da hora, dizendo assim que nós temos que voltar à fé dos apóstolos. E eu fico pensando assim, por que nós temos que voltar à fé dos apóstolos, que até o Senhor Jesus admirou a fé dos gentios? Você sabia que os filhos do Oriente, pastor, tinham mais fé do que os judeus? Os filhos do Oriente tinham mais fé do que os judeus. Eles passaram dentro do fogo de Sodoma. Eu quero dizer, o próprio Senhor Jesus falou, quando ele falava do centurião, Jesus disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Por isso eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque tinha mais fé do que os filhos daquele reino que Jesus pregava, que eram os judeus. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: o Evangelho não é para incrédulo, é uma coisa categórica, porque a gente vê pregando na mensagem, os pastores pregando, eu penso que aqui não é pastor, aqui para mim é incrédulos. Eles estão supondo, mas será que o irmão Brana falou isso que você está falando? Você foi chamado para ser pastor, ou você foi chamado para ser um fantoche? Ou um papagaio para repetir? Isso que eu gostaria de saber. Você ou a Bíblia está errada. Porque lá em Efésios capítulo 4, do verso 11, diz que foi Jesus que deu os meios para pastores, uns para apóstolos, deixa eu olhar as escrituras para me ver pela ordem, porque há um ensinamento totalmente inverso das escrituras. Observa, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se assim ele deu um mês para que diferença tem esses pastores da mensagem, que tem que repetir o que o meu Brana falou, com qualquer denominacional, qualquer pastor denominacional? Nenhuma! Porque os pastores denominacionais repetem aquilo que eles recebem lá, como é que chama, pastor? Do seminário das Assembleias de Deus, da denominação, de onde ele é afiliado. Então não foi Jesus que te chamou para ser pastor. Porque se você não tem nada daquele espírito, você tem que olhar a sua literatura para falar o que vocês acham, para falar o que o mensageiro falou.
Ah, não, mas é porque o William Branham é meu absoluto. Não tem nada na minha Bíblia. A minha Bíblia diz que é o absoluto, é a Bíblia. E Jesus falou isso. Examinai as Escrituras, porque cuidar externela a vida eterna. Ah, mas o irmão Branham examinou. Ele disse para a gente: irmão Branham examinou. Ele é a voz de Deus nesta hora. Irmão, uma coisa eu digo para vocês: muitos vão parar no meio da tribulação e não vai saber o porquê estão ali. Porque cego guiando cego, os guias caem e os ceguinhos vão tudo para o céu. Da boca da onça, né? Os ceguinhos vão tudo para o céu da boca da onça. Ah, mas o irmão Branham disse que nós temos que repetir o que ele falou. Assim, a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz para que eu viesse nesta hora e repreendesse o mensageiro nesta hora. Porque assim está escrito. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Será que esse aqui era Lutero? Será que esse aqui era Wesley? Será que esse anjo da igreja de Laodiceia era quem? Era Paulo, Irineu? Era quem esse anjo que precisava ser arrependido? Repreendido? Quem era esse anjo que precisava de uma repreensão? Por causa que não estava pregando o evangelho que devia pregar. Por causa que não estava pregando o evangelho que foi anunciado ao pai Abraão. Quem era esse anjo? Será que a minha Bíblia está errada e as suas estão certas, pastores? Quem era esse anjo que a Bíblia diz que precisava ser repreendido, irmão? Quem era esse anjo? Era porque teria mensagem recebida de Deus? Ah, mas o mensageiro não pode errar. O mensageiro não pode errar, diz eles. E coloca os eleitos como noiva. Isso nunca existiu nas Escrituras em tempos passados. Nunca existiu. Só foi nessa era que apareceu esse espírito afeminado. Esse espírito afeminado foi o mesmo espírito que tomou Pedro naquele dia que ele teve a maior revelação. Pedro teve a maior revelação e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas daqui a pouco estava Pedro querendo repreender a Jesus. Tem misericórdia de ti, Senhor. De maneira nenhuma você vai para a cruz. Ele estava já falando contra as Escrituras. Ele estava querendo chamar Isaías de mentiroso. Ele estava querendo chamar... Aquele espírito estava chamando todos os profetas de mentiroso. Aquele espírito estava chamando o pai Abraão, aquele Deus que falou com o pai Abraão: o monte do Senhor proverá. Ele estava dizendo que o anjo que falou para Abraão era mentiroso. Aquele espírito que estava falando na boca de Pedro. Irmão, observou, irmão de graça? Aquele espírito imundo que falou na mesma boca. Aí ele vai falar assim: da mesma torneira que sai água boa, não pode sair água ruim. Nós não estamos falando de torneira, nós estamos falando de seres humanos que não vigiam. E eu não estou falando de qualquer, eu estou falando do mensageiro mesmo. Porque a minha Bíblia não fala o pastor da igreja de São Paulo ou o pastor da igreja de Nova York. A Bíblia diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. E quem é o anjo? É esse monte de pastor ou é uma pessoa só? Não foi isso que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 1? Ainda que viesse um anjo do céu e vos anunciasse outro evangelho, que vá além do que vos tem anunciado, seja anátema. Não creia! Exatamente. Aqueles que estavam lá em volta do trono. Não creia. Não creia, pastor. Irmãos, nós não estamos falando, se eu não creio, eu vou perder o próximo trem, o avião para Recife, ou o avião lá para os Estados Unidos. Eu estou falando, se eu não crer,
eu vou perder a vida eterna. Se eu não crer, eu vou ficar fora do milênio. Se eu não crer, para vocês, irmãos, que não tem eleição, se eu não crer, eu fico fora do milênio. Só se você for eleito, porque o eleito é incondicional. De todas as maneiras vão estar lá. O eleito, ainda que tivesse dormido, no dia da redenção, eles serão despertados. Mas aquele que não é eleito, que é só casca, que poderia ser salvo, está no milênio, pastor. Por causa dos guias deles, eles afundam. Vai contar história, 1000 anos para Satanás lá no inferno. É isso que Isaías falou no seu capítulo 14. Então a Bíblia diz assim, observa, não é falando com mais nenhuma, não é falando com o evangelista, não é falando com o pastor, não é falando com mais ninguém, é com o próprio mensageiro. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Será que ele estava mentindo aqui? Será que ele se enganou? Ah, não, mas ele está falando com a igreja, ele não está falando com o mensageiro não pode errar. O mensageiro não pode errar, ele não pode estar falando com o mensageiro. Você viu tanta gente ressuscitada no ministério do mensageiro? Você viu tantos milagres que aconteceram? Você acha que Deus poderia fazer? Lá no capítulo 7, Jesus não disse isso não. O que Jesus falou no capítulo 7 de São Mateus? Do verso 20 ao 23. Ah, mas por que o mensageiro vai estar nisso? Não, o mensageiro foi o mensageiro. Olha, muitas pessoas que dormiram antes do meu dia. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmãos, ao anjo da igreja que está em... Isso foi uma repreensão dos céus, por não estar pregando aquele evangelho que Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, prosseguindo: e eu sei as tuas obras, que nem és fria nem quente. Oxalá fosse fria ou quente. Assim, porque és morno, e nem és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ah, mas nós somos a noiva. Observa que aquele anjo que proibiu João falar, eu quero descorrer agora até Apocalipse antes de continuar isso aqui, para nós voltar a São Mateus. Por isso que eu estava falando das Escrituras. Aquele anjo, eu quero que vocês prestem atenção no capítulo 10 de Apocalipse, que diz assim: observe esse anjo que desce do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Observa agora: e clamou com grande voz. Isto foi, observa o que ele fez: e clamou com grande voz, como clama o leão. Agora, isso aqui foi um estágio do ministério desse ano. Veja, como clama o leão. Agora observa: e havendo clamado, depois da sua mensagem, e havendo clamado, depois que ele falou, depois que nós ouviram, depois que foi ouvida a mensagem dele, e eu havendo clamado, está entendendo, irmão de Garra? Depois, observa, depois da sua mensagem, observa, preste atenção. E havendo clamado, veja, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Agora a gente coloca tudo, que o anjo falou, não, isso foi após a mensagem dele, compreendeu? E havendo clamado, foi reservado um dia, que foi chamado dia da redenção. Por isso Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. É no dia da redenção que esses trovões falam.
Porque o dia da redenção é quando termina a mensagem do sétimo anjo. Estão compreendendo? Esses mesmos anjos, eles falaram isso lá nos céus, e João foi tentar escrever. Observe o capítulo 8, versículo 1, e tendo aberto o sétimo selo, veja, fez silêncio no céu por quase meia hora. Observe o versículo 2 do capítulo 8, diz assim: e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Veja, e havendo clamado, veja, aquele anjo que desceu com o livro aberto, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Observe, foi aqueles 7 anjos que saíram diante do trono e começaram a falar o galardão das suas eras, que João tentou escrever, e foi proibido. Veja a continuidade que vocês vão entender. Apocalipse 10, verso 7, que muito diz que é o mensageiro. Está vendo que o mensageiro vai vir revelar tudo? Não é isso que está escrito, não. Presta atenção, observe. E os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidos os 7 trovões as suas vozes, e eu ia escrevê-la, e ouvi outra voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. Vocês observam que quem proibiu João de escrever não foi aquele anjo que desceu do céu. Deu para compreender isso aí? Foi outra voz que surgiu lá do céu e proibiu João de escrever. O irmão está entendendo? Quantos estão entendendo? Que nós estamos na escola dominical. Vocês estão entendendo que quem proibiu João de escrever não foi nem o mensageiro, e nem foi nem aquele anjo que desceu. Foi outra voz. Observa que ele proibiu João de escrever. E ele mesmo explica o capítulo 7, o versículo 7. Preste atenção. E sendo ouvido dos 7 trovões a sua voz, eu ia escrever, e ouvi outra voz, veja, e ouvi outra voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. Agora, ele volta de novo ao anjo que desceu do céu. João volta de novo no versículo 5. Observe o versículo 5. E ao anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Veja, está lá no capítulo 12 de Daniel. Quando Daniel ergue os seus olhos e olha o dia da redenção, e ele vê o que está acontecendo antes que o evangelho volta para os judeus. Veja, ele viu esse mesmo acontecimento. Veja, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, que é o mesmo que desceu com o livrinho aberto, levantou a sua mão aos céus, veja, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Agora volta no versículo 7. Sabe o que volta no versículo 7? É a explicação daquela mesma voz que proibiu João de escrever e mandou selar. É a mesma voz que fala o versículo 7. Observe. Ele explica para João quando isso seria dado a conhecer na terra. Veja, mas nos dias da voz, veja, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, veja, quando tocar, é depois, é a mesma coisa, quando havia sido clamado, depois que tocar a sua trombeta, depois que terminar o tempo da sua mensagem, que é o dia da redenção. Vocês estão entendendo? Quando tocar a sua trombeta, depois, irmão, que termina, depois que vocês vão para o trabalho, que quem trabalha e pega as suas condições, depois que termina o dia do seu trabalho, o que você faz, irmão de galo? Mas antes de descansar, você vai para onde? Vai para casa. E depois que você termina o dia do trabalho, pastor, a gente vai para casa. Não é isso? E aqui a voz explica para João: depois que o anjo terminar a sua mensagem, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua mensagem, quando terminar a sua mensagem, observe, veja, se cumprirá o segredo de Deus. Agora vamos parar um pouquinho. Ele está dizendo: se cumprirá o segredo de Deus. Agora, o que vem em seguida? Em Lucas, o que vem em seguida, depois que o anjo fala para João, aquela voz fala para João, no dia da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Como que? Oi? Como que? Alguém sabe?
escrito. O que está escrito? Como o quê? Como foi anunciado os profetas, seu servo. É simples de entender. Vamos lá ver o que foi anunciado para os profetas. Vamos lá ver em Paulo o que foi anunciado para Paulo. É simples de compreender essas coisas, de nós compreender o que o versículo 7 está dizendo. Está escrito aqui, ó, como anunciou os profetas, seu servo. Sabe que foi anunciado para Paulo que o irmão Brana seria, o novo nome de Deus seria Brana? Vamos ver o que foi anunciado para Paulo no tempo da última trombeta. É simples de compreender essas coisas. Irmão Ronaldo, faz favor. Vamos ver o que foi anunciado para Paulo que havia de acontecer nesse tempo. É simples de compreender essa escritura, pastor. Irmão, não está compreendendo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vamos ver o que Paulo fala que vai acontecer no capítulo 10 e verso 7. Está escrito, não precisa de interpretação. Só precisa ter um pouco de raciocínio celestial. Versículo 51 do capítulo 15, 1 Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então não era esse o mistério que Paulo falou que ia acontecer no tempo da última trombeta? Está escrito, não precisa de interpretação. Está escrito. Eu ouvi muitas mensagens que o irmão Brana falava assim para as pessoas: quando Satanás vier com coisinha para você, diz para ele, está escrito. Jesus não fez questão de falar assim: examinai as escrituras. Está escrito. Não precisa de eu passar a noite no monte, ou dizer que tem revelação nova e sair anunciando para o mundo. Não precisa. Se eu tenho qualquer revelação, ela tem que vir de acordo com o que Deus prometeu ao pai Abraão. Se vier distorcida, não creia. Ainda que seja bonita, ainda que reúna multidões, ainda que o irmão saia do norte, do sul, do leste, do oeste, para se reunir em torno de um pastor de lá do interior de São Paulo, que teve uma revelação fantástica, mas antibíblica, contra as escrituras. Cadê o reino de Deus, pastor? Cadê o reino de Deus? Será que Deus passará por mentiroso, irmão Eupidio? Aquilo que Deus prometeu a Abraão ficará no esquecimento? Será que esse Deus que cruzou todos os tempos, criou os céus e a terra, chegaria no século 21, se ajoelharia e pedia perdão para os pastores do século 21 que tinha errado? Será que Jesus voltaria e dizer: me perdoe, e eu tomei a cruz e cheguei no céu e puxei o sétimo selo, e estava lá escrito que os eleitos são reis e sacerdotes, mas vocês teve uma revelação melhor do que a minha? Será que Jesus fazia isso? Ou será que o capítulo 5 de Apocalipse está errado? Será que o capítulo 5 não responde o que Deus prometeu a Abraão? A Bíblia, ela é tremenda. Ela fala de ontem, de hoje e de amanhã. Qualquer revelação que não esteja enquadrada nesses assuntos, aparte-se disso. Não tem fundamento. Aí vem uma, mas a Nova Jerusalém. Para mim não interessa a Nova Jerusalém, para mim me interessa agora. Meu dia é hoje, o povo da minha salvação é hoje. Porque se meu povo perecer hoje, eles não estarão no milênio. Por que adianta eu saber do milênio? Me faz lembrar o pai que foi caçar com o filho. Eu já contei essa historinha para vocês. O pai foi caçar com o filho, ele estava passando muita necessidade na casa dele, pastor. Ele sabia que um couro daquele animal valia muito dinheiro. Aí o que eles fizeram? O pai, quando viu aquele animal lá, ele pegou a sua espingarda e mirou no animal. E olhou para o filho dele e começou a falar assim: meu filho, eu vou matar esse animal.
E desse animal nós tira o couro. E do couro nós vende e compra uma égua. E a égua tem um cavalinho. Aí o moleque começou a pular e gritar: aí é o mundo dele, pai, aí é o mundo dele, aí é o mundo dele. O bicho ouvindo isso, ó, deu no pé. E o bicho ouvindo isso, deu no pé. Ele ainda nem tinha matado o animal, já estava fazendo os planos. E o bicho ouviu a alegria do moleque, deu no pé. É a mesma coisa que nós estamos vendo as pessoas querendo preocupar lá depois do outro lado do mundo. Se ainda eles nem estão vivendo os dias de hoje conforme diz as Escrituras. É assuntos como esse que nós temos que tomar cuidado. As pessoas começam a se alegrar com uma coisa de lá e não examinam o seu próprio dia. Eles não olham o próprio dia que estão vivendo e começam a viver coisa dos judeus. São Mateus capítulo 24, Jesus disse assim: muitos me virão naquele dia dizendo, e farão tão grandes sinais e prodígio, né? O versículo 7, porque se levantarão nações contra nações. O versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Só que ele não estava falando com os judeus. Agora eu vou simplesmente falar esse assunto que Jesus disse aqui, ó. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Mas como? Por que Jesus está... Aí muitas crentes chegam para a gente e falam assim: olha, está vendo? Jesus falou que muitos... Você está vindo agora para falar desse evangelho. Jesus já nos alertou que muitos viriam no nome dele e enganariam a gente. E você está enquadrado nisso. Eu já ouvi isso, que muitos crentes da mensagem também. Jesus falou que nesse tempo muitos viriam no nome dele. Jesus não estava falando isso, Jesus estava falando para os judeus, que muitos gentios iam a Jerusalém, um evangelho que não tem reino, e tentavam converter os judeus a esse evangelho de água com açúcar que eles pregam aí, dizendo que os filhos deles são noivos, né? E os denominacionais falam assim: nós vamos morar no céu. Os judeus sabem que não é o céu que eles esperam. O que os judeus esperam? É a pátria. Eu creio que é Atos capítulo 1, né? Versículo 6. Deixa eu ver. Vamos ver qual foi a pergunta dos discípulos antes que Jesus fosse para o céu, subisse aos céus. Vamos ver qual a pergunta que os discípulos fizeram para ele. Atos capítulo 1. E aquele, versículo 6, e aquele, pois, que veja, e aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu o reino, tu neste tempo, o reino a Israel? Então quer dizer que os judeus não estavam esperando para ir morar no céu? Eles perguntam: restaurará tu o reino a Israel neste tempo? Porque estavam sabendo que lá em Daniel tinha dado uma profecia. O anjo no capítulo 9 de Daniel, quando falou das 70 semanas, o anjo falou para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. E eles sabiam que o Messias entraria na última semana. E os discípulos creram que Jesus era o Messias. Então eles entenderam que aquela era a última semana. Não é isso? Os discípulos sabiam que aquela era a última semana. Só que eles não compreenderam que a semana foi aberta. Agora, aí muita gente fala assim: mas por que Pedro mandou que aquele povo vendesse tudo que tinha e ficasse no templo orando? Os irmãos sabem por quê? Que Pedro mandou todo mundo vender o que tinha. Aí muita gente fala: eu vi até o profeta falar, Pedro agiu certo, mandou todo mundo vender, e depois passaria 2000 anos passando fome. Ele vendeu porque ele não teve sabedoria. Ele não esperou a promessa de São João capítulo 16, que Jesus disse: eu tenho muito que vos disser, mas vós não podeis compreender agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. De quem Jesus falava?
Jesus falava de Paulo. Que Paulo viria e ensinaria os discípulos. Porque estava na profecia de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Acerca de Paulo, que viria como o primeiro consolador. Porque quando se fala de consolador, eu já vi muitos crentes da mensagem mesmo chegar para mim e dizer: ó, irmão, eu estou cheio do Consolador. Eu estou cheio, pastor, do Consolador. Sabe o que significa o Espírito Santo na forma de Consolador? Quantos sabem? É aquele mesmo Espírito que estava em volta do trono. O Consolador habita nos mensageiros. Era dele que estava falando. Observa que Isaías 42, Isaías falou de Paulo. Vejamos o que Isaías se refere aqui. Eu nem estou observando que horas que é agora. Veja, versículo 6 de Isaías 42. E o Senhor, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão. Veja, falando-se de Paulo. E te guardarei, e te darei por conserto do povo. Falando-se de Israel. Para fazer os discípulos compreender o que havia acontecido no Calvário. Por isso Paulo escreveu a carta aos Hebreus. No capítulo 1 da carta aos Hebreus, Jesus explica para os discípulos quem era Jesus e a mudança e por que estava vindo os gentios para participar daquela promessa que tinha feito a Abraão, que era o primeiro testamento. Vocês compreenderam? Os gentios estavam de fora do primeiro testamento e Paulo estava ordenado a explicar aos demais discípulos, aos demais apóstolos, como seria aquela mudança. Por isso estava profetizado em Isaías. Observa: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei para conserto do povo, Israel. Veja, e para que mesmo? E para que mais? E para a luz dos gentios. Estava profetizado. Mas Pedro, os apóstolos, no dia de Pentecostes, não esperaram o cumprimento dessa profecia. Já foi logo mandando todo mundo vender o que tinha. Você pensa que Ananias morreu por justiça? Ananias foi a coisa mais errada que Pedro fez, foi mandar que o Espírito matasse Ananias. Aí muita gente fala: mas o Espírito matou, porque ele mentiu. Aí começa a glorificar a Deus numa atitude errada de Pedro. Você sabe o que significa o Espírito Santo na mão de uma pessoa? É a mesma coisa de uma metralhadora na mão de um louco. Eles começam a atirar aleatoriamente, matar inocentes. É terrorismo. É como terrorismo com armas poderosas. Você viu o terrorismo? Eles explodem bomba, matam pessoas inocentes, porque eles não têm controle emocional. E os discípulos não tinham controle emocional do Espírito. Eles tinham o Espírito Santo, mas não tinham sabedoria. Você vê que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14. Ele diz que o Espírito é sujeito ao que mesmo? O Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é uma arma poderosa, mas ele tem que ser controlado por aquele que tem. Por isso muita gente chega na igreja, quando o pregador está pregando, começa a falar em língua, começa a profetizar, começa a fazer aquela baderna. Porque tem o Espírito, mas não tem sabedoria. Vocês estão entendendo? Porque tudo é pela ordem e decência. Porque Deus não é Deus de confusão. Vocês estão... Deus, ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de ordem. Estão entendendo? Deus, ele é Deus de ordem. E quando Deus está falando, aquele que tem o Espírito, ele tem controle. Vocês observam? Pedro não tinha controle, mandou matar Ananias e Safira. Você sabe, Pedro pulgou aquilo por toda a sua vida.
quando ele escreve a carta de Pedro, ele disse assim, muitos, ele tenta se justificar, eu creio que é 2 Pedro capítulo 3, deixa eu observar, é Pedro tentando se justificar, porque ele mandou todo mundo que tinha suas coisas vender, depois Jerusalém passou a maior fome, todo aquele povo pereceu, porque não tinha mais nada, todo mundo comeram o que tinha ali reunido, porque Pedro não teve sabedoria, os discípulos não teve sabedoria, não esperou por Paulo, não esperou pela promessa de São João capítulo 16 do verso 7 ao 13, por falta de sabedoria Israel pereceu, a igreja de Jerusalém pereceu. 2 Pedro capítulo 3, amados, escrevo-vos essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, veja, mediante os seus vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, quando Pedro fala isso aqui, era que o povo estava falando para ele naqueles dias, aonde está a promessa da sua vinda? Não é que ele está profetizando para esse dia final, não. Aqui ele se justificando diante da igreja, porque o povo, a igreja de Jerusalém estava perecendo, passando fome, e cobrava muito de Pedro. Aonde está a promessa que você disse que Jesus ia vir e estabelecer o reino? Já tem passado muito tempo, não seria só 3 anos e meio? Só que Pedro não tinha sabedoria que a última semana foi aberta. Ele não esperou a promessa que Jesus tinha dito. De São João capítulo, deixa eu ver, estou citando São João capítulo 16, mas observe o que Jesus falou. Eu gosto de falar dessa escritura porque ela tem resposta para tudo. Todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Observa que Jesus se referia a quem mesmo? Aqueles 7 anjos que estavam em volta do trono. Compreendeu quando abriu o 7º selo, irmão de God? Por isso Jesus disse, se eu não for, pastor, ele não virá. Não é um espírito, não é, não só seria, o Consolador não só seria somente o espírito, mas Paulo estava falando, se ele não fosse, ele não viria. Mas será que Jesus não podia? Jesus estava falando, se ele não fosse, ele não viria. Será que Jesus não podia chamar? Vem aqui e vai consolando aqui enquanto eu vou cuidar de alguma outra coisa. Quando eu vou falar para Caifás? Não. Ele não poderia vir porque ele tinha que chegar no céu e fazer o que mesmo? Primeiro, tomar o livro e abrir os selos. Porque tinha que entregar para os mensageiros o que mesmo? As trombetas que estavam contidas, os galardão das suas eras. As escrituras estão em perfeita ordem. Jesus prossegue. E quando vier convencerá o mundo do pecado. Agora ele já não fala de Jerusalém, convencerá o mundo pelos mensageiros, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, veja, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, veja, ainda tenho muito que vos dizer, veja, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito, veja, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Foi por isso que Paulo pegou a caneta e começou a escrever a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Eu gosto das escrituras.
Eu pedi a Deus no dia que minha mãe faleceu, pastor, eu escrevi na última escrita, uma coisa que eu pedi a Deus foi que, perante a minha mãe, que Deus me desse sabedoria das Escrituras. E havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Agora, o tempo todo, irmão de cá, se um denominacional da mensagem ler essas escrituras, eles vão falar para você, está vendo? Paulo está falando aqui, a nós nos últimos dias, ele falou pelo Filho. Começa a repetir uma escritura que Paulo falou para um povo da primeira era. Paulo não estava falando isso para nós gentios, Paulo está falando isso para quem mesmo, pastor? Para os judeus, porque estava escrito lá em Isaías que ele faria o conserto do povo Israel. Por isso nós temos que entender as escrituras, veja, as profecias e o seu tempo. O livro de Hebreus, aqui Paulo estava explicando para aqueles que tinham feito daquela promessa um mingau que ninguém poderia entender. O que Pedro havia feito, tinha matado Ananias e Safira, e não podia entender por que os gentios estavam chegando para a promessa também. Paulo começou a explicar o que era aquilo. Deus de muitas maneiras falou a nossos pais pelos profetas, mas a nós nesses últimos dias tem falado pelo Filho, ao sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, veja, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, veja, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, veja, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho. Nunca Deus disse isso a um anjo. Agora aparece no século XXI o novo nome de Deus, é Brana. Brana é o último mensageiro dos gentios, é anjo. Eu saí observa, só estou concluindo já, e volta aí, veja. O versículo, capítulo 2 de Hebreus, veja, Paulo explicando quem é os gentios. Para os judeus, Paulo está explicando, pastor, para os judeus quem eram os gentios. Vemos, pois, coroado de glória aquele, versículo 9, e de honra aquele Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, veja, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, lembrando-se do dia que Deus bramou desde o céu a Abraão. Vocês estão recordados da promessa a Abraão? Paulo está explicando aqui aos judeus o que era aquilo. Que o anjo do Senhor bramou desde o céu, disse a Abraão, Abraão, não faça tal. Por isso que Abraão disse, o monte do Senhor proverá, porque não era o monte do Senhor proveu, era o monte do Senhor proverá, porque estava no futuro, aquele dia no Calvário. O que aquele dia no Calvário faria? Veja, porque convinha para aquele que são todas as coisas, mediante que tudo existe, trazesse muitos filhos à glória, consagrado pela aflição do príncipe da salvação dele, falando-se dos gentios. Porque assim o que santifica, que era Jesus, o Filho, o primogênito, porque assim como que santifica aquele que foi morto na cruz, como os que são santificados, os gentios das nações, os filhos do Oriente, como os que são santificados, são todos de um, de cuja causa não se lhe envergonha de lhes chamar irmãos, não é servo não, é irmãos, nem noivo, é irmãos. A minha Bíblia diz que é irmão. A minha Bíblia diz que é irmã Teresa. Os gentios, nós não somos servos de Jesus. Nós somos o que mesmo? Irmãos.
Irmãos, que se somos irmãos, somos herdeiros. E o que é ser herdeiro? Deus deu o mundo a Abraão. Por isso que quando Jesus chega no céu, irmão Edgar, quando ele abre o sétimo selo, dentro do sétimo selo, não está ali escrito que nós somos noivos. Os céus não começam a comemorar que nós somos noivos. Por que os céus começam a comemorar? Que nós somos o que mesmo? Reis e sacerdócio, para cumprir as escrituras que diz: Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis, não é rei das noivas. Não devia ser rei das noivas que devia estar escrito. Parece que esses camaradas que dizem ser pastor da mensagem da hora, parece que eles têm loja na rua São Caetano, lá no centro de São Paulo. Alguém sabe o que tem lá na rua São Caetano? O irmão sabe o que tem lá. O que se vende, pastor, na rua São Caetano? Lucas, o que vende lá na rua São Caetano? É vestido de noiva. A rua São Caetano é os lugares que se vende vestido de noiva. Parece que esses camaradas, ou eles trabalham na rua São Caetano, ou eles têm loja na rua São Caetano, no centro de São Paulo. Porque ali é o centro do lugar de vestido de noiva. Espírito maligno. Isso é um diabo que subiu do inferno e veio em forma de santidade e tem enganado o mundo, chamado da mensagem da hora. Vestido de noiva. A Bíblia diz ser rei de sacerdócio. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Camarada sem juízo, rapaz. Eu acho que esses camaradas deviam estar na Escócia. Desculpa os escoceses, né? Que tem irmãos todos escoceses ali. Mas de alguns séculos atrás, eles deviam vestir saia. E combaterão contra o Cordeiro, veja, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei das noivas. Está escrito aí, pastor? E Rei dos reis. Aí vem os explicadores: olha, irmão, mas nós vamos ser reis somente no milênio. Só se for. Aonde eles arrumaram essa escritura? Depois do milênio, depois do juízo final, irmão, quando essa geração, eles têm explicação para tudo. E não é bíblica. Depois do juízo final, aí nós vamos morar em Jerusalém. Ah, Satanás. Além de vocês ficar presos no inferno, ainda vai vir um fogo que vai queimar vocês até a raiz. Aí eles vêm com uma explicação: mas nós vamos reinar só no milênio. É só no milênio que nós vamos. Depois nós vamos amontoar em Jerusalém lá. Nós vamos morar em Jerusalém. E aqueles reis que vão entrar nas ruas de Jerusalém vai vir das nações diferentes. Não são nós a noiva, não. Eles são noiva, que fica sendo uma boa noiva. Eu aconselho esses pastores e dá uma voltinha lá na rua São Caetano. Vai lá na rua São Caetano, né? Eu lembro do irmão João fala para mim. Quando o irmão for lá 25 de março, o irmão fala para mim ver se tem um. Ele gosta de ver os projetos, algumas coisas que vem na 25 de março, né? Aí eu estou aconselhando os pastores da mensagem: dá uma voltinha na rua São Caetano. A rua São Caetano é o lugar das noivas. Devia ser o lugar. Eu acho que esses camaradas aprenderam ali. Porque não existe isso na escritura. A irmã tem que visitar a rua São Caetano, não é, irmão? Já está passando da hora da irmã visitar a rua São Caetano. A rua São Caetano. Graças a Deus por essas coisas. Então observa o que Jesus disse. Jesus, quando ele falava no capítulo 24, ele falava somente com os judeus.
Aquilo não era nada para o gentio, não. O que ele falava do gentio, ali no capítulo 24, era que era falsos profetas que entrariam em Jerusalém. E virão a vós muitos falsos profetas. Virão da onde, Jesus? Dos gentios. Falsos profetas. E virão a Jerusalém e enganarão a muitos. Nos últimos dias, após aqueles dias, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel voltaria para a sua pátria. Eu estou tomando muito seus tempos, irmão Edgar. Graças a Deus. Deus nos ajude nessa hora. É muito bom. Eu sempre repito aqui que Deus tem sempre mandado a revelação no tempo certo para nós, né? Aquele copo cheio de água que vem matar a nossa sede. Daquilo que estamos buscando. Estava falando por irmão aqui, se sairmos daqui, iremos para onde? Né? E vários lugares estivemos e aquilo não saciava a nossa sede. Sempre tínhamos algo dentro de nós, querendo ouvir e não havia, né? E graças a Deus, Deus tem nos colocado nesse lugar onde a revelação vem mesmo, porque o povo está aqui para escutar mesmo, né? Eles querem ouvir essas coisas. E muitos virão, Jesus dizendo, muitos virão a vós, aos discípulos de Israel, enganarão a muitos, mas esses que estão indo lá, eles não sabem que estão indo lá para enganar. Eles pensam que tem a verdade. Porque, se veja bem, eles estão enganados, se enganaram em relação ao Evangelho por não prestar atenção no tempo das Escrituras. Porque Jesus disse para os fariseus: hipócritas, sabe discernir a face do céu quando vai chover e não conhece o tempo das Escrituras. Porque Jesus era a manifestação para aquela época, aquela era, o tempo. Então eles não sabem que estão indo lá para enganar. Aí me perguntam, mas como? Pedro se enganou, sendo um homem de Deus ali que falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele se enganou em relação ao tempo. Esqueceu-se que Jesus enviaria alguém tremendo, aquele Consolador, que ensinaria eles a caminhar dentro daquilo que Jesus já tinha falado. Então eu digo assim, sempre disse que acerca de Safira e Ananias, às vezes você falando assim, como o irmão Liceu disse, muitos podem vir até contra nós, em colocar Safira e Ananias como certo e Pedro como errado. Na cabeça de Safira e Ananias foi assim, vamos fazer o seguinte, a gente vende e dá só a metade, a gente guarda o resto. Eles estavam errados. E por causa disso eles foram mortos. E lá Pedro depois dizendo, né, que onde está a vinda do Senhor? Por não compreender o passado um tempo. Então eu digo que esse tempo é o tempo da decepção. Vai haver uma decepção muito grande no mundo evangélico, né? Que esperariam algo e não veio. Né? Por não compreender a Escritura. Jesus dizendo, examinai pois a Escritura e cuidais nela ter a vida eterna. E são elas que me testificam que eu sou. E graças a Deus que aqui nós estamos examinando direitinho a Escritura e colocando cada coisa no seu lugar. Deus seja louvado. Bom, eu fico agradecido a Deus quando eu vejo essas coisas. A gente entende esse peixe, mas como pode acontecer? As pessoas se enganarem tanto, mas é falta de entrar no seu quarto, pastor. O pessoal fica naquela barulhada fora de ordem. Por isso que não recebe de Deus. Porque a promessa, o que Jesus falou, quando você for a Deus, quer ter conhecimento das coisas de Deus, ora em secreto a Deus que te responde, que ouve você. Precisa reunir, fazer aquela barulhada que faz. Você não recebe nada, você só vai receber espírito das trevas. Graças a Deus por tudo. A gente está num momento que o alimento já não é mais uma sopinha, né? Um alimento mais forte. Mas esses dias eu fiz uma pergunta para um companheiro de trabalho, como se faz para uma criança, porque embora a gente vive nesse tempo mais de já estar sabendo mais coisas, como a gente conhece aqui, né, o povo ainda vive com coisas sem fundamentos.
Então, olhei para ele e falei assim, o que diz a Bíblia quando você... Os livros que tem na Bíblia, né, que é dividido em duas partes. Antigo e Novo Testamento. Então, isso por si só já diz muito. Se é um testamento, o que você espera que tem nele? Tem que ter algo escrito lá, né? Uma promessa feita para você e você tem que conhecer ela, né? Então a gente está falando dessas coisas, né? Uma promessa feita e não de uma brincadeira ou de ilusões. Então, um testamento gravado com sangue. Então a gente dá graças a Deus por tudo isso que a gente tem ouvido aqui. Amém, eu dou graças a Deus por isso, que é coisa tremenda. Muitos irmãos, teve irmãos de lá do sul, está agradecido a Deus por essas coisas que têm acontecido no interior de São Paulo, em várias partes do país e do mundo, né? Dou graças a Deus, meu pedido. Então eu dou graças a Deus por essas coisas que têm vindo a nós nesta hora. São coisas tremendas. E muitos irmãos que a gente nem sonhava poder estar conversando com eles. Por isso Jesus disse, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente. Eu termino de escrever uma coisa agora, já está lá do outro lado do mundo. Eu também fico muito agradecido de ver essas palavras como editor nesta manhã, né? Então, porque eu saí de casa para vir aqui, então encontrei essa porta aberta. E eu também estou muito feliz de ver o irmão dizer essas palavras sobre Abraão. Eu só vou ler só um versículo aqui do Gálatas 3, né? É no versículo 8. Então diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, e os gentios, e anunciou o primeiro evangelho de Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, essa palavra já está falando quase tudo. Então o irmão já falou tudo, né, sobre as palavras que estão escritas aqui na Bíblia. Então eu fico muito agradecido a cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, irmão. Graças a Deus por pessoas como o irmão. Eu dou graças a Deus pela vida do irmão, pela família que o irmão tem. Lucas. Graças a Deus. Deus continua abençoando a cada um dos irmãos. E é maravilhoso tudo isso que nós ouvimos cada manhã que nós vimos aqui, né? Muitas vezes parece que é a mesma coisa, mas por que toda vez que a gente ouve parece que é novo? Então é muito gostoso isso, né? Muito gostoso. Estávamos falando de muitos homens que erram no Evangelho, que fazem coisas pela sua própria mente, né? Pela sua própria cabeça. Por que acontece isso e que sempre aconteceu? É porque não dão lugar mais ao Espírito Santo de Deus, né? Deixam o Espírito Santo de lado e começam suas vãs concupiscências, suas vãs filosofias. Deixam o Espírito Santo de Deus de lado. Você já se for lá em livro de Juízes, o que fala de Sansão? Fala que Sansão era um homem forte? Fala? Não fala que Sansão era um homem forte. Fala que Sansão era um homem comum, mas quando o Espírito Santo de Deus se apossava dele, aí não tinha ninguém que o segurava. Ele era um homem normal, como qualquer um outro, mas ele só tinha aquela força quando o Espírito Santo de Deus se apossava dele. E observe, quando aquele Espírito Santo de Deus não estava com ele, o que aconteceu? Ele foi traído por Dalila, né? E foi levado aos filisteus. E fala que cortou o cabelo dele e perdeu a força. Não. Ele não podia cortar o cabelo porque era uma... Oi? Porque ele era nazireu. Era uma ordenança da vida dele. Não tinha nada a ver com a força dele. Era o respeito que ele tinha que ter por ele mesmo, por ele ser nazireu. Então não tinha nada a ver com os cabelos, né? Era o quê?
dar lugar ao Espírito Santo de Deus, a obediência. Então, por ser nazireu, essa era a obediência dele, não cortar o cabelo. E nós vemos Paulo falando aos Gálatas, né? Mas ainda que outro anjo do céu vier, um anjo do céu vir a vós e vos anunciar outro evangelho, seja anátema. E nós vemos o sétimo anjo falando, e depois ele recebendo uma repreensão, né? Uma repreensão. Mas se eu observar, sabia que até o apóstolo Paulo também recebeu uma repreensão. Se for na carta aos Efésios, ele recebe uma repreensão também, porque ele deixou o primeiro amor. E ainda é dito, se você não voltar, não é Apocalipse capítulo 2, versículo 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Daí Paulo fala que se ele mesmo, aqui Gálatas 1, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele falou até dele mesmo, né? Se vir na carta aos... Porque João Batista ele testemunha: eis o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Depois ele manda, quando está preso, o espírito sai dele, ele manda que os discípulos vá até Jesus e perguntam se era ele mesmo. Ele já não tinha testemunhado que Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Amém. Então está aí, né? Ou seja, até João Batista não deu mais lugar ao Espírito Santo de Deus. Todos eles. E esses 7 Espíritos de Deus que estavam diante do altar, que desceram, que foi enviado a todo mundo, eles tomaram posse daqueles querubins que foram colocados no jardim do Éden para guardar. Aqueles querubins, eles só poderiam guardar a entrada. Ele não podia fazer mais nada enquanto não recebesse uma nova ordenança. E quando foi essa nova ordenança? Quando aquele cordeiro foi morto. Aquele cordeiro foi morto e se dividiu ali aquele espírito em 7 espíritos, e foi enviado aqueles 7 anjos, aqueles 7 querubins que estavam guardando a entrada do paraíso. E qual é a diferença daqueles querubins para qualquer outro querubim? Nenhuma. Eles erravam também, como Satanás errou, como Lúcifer errou lá nos céus e caiu, como todos aqueles que caíram erraram. Eles poderiam errar também. A diferença deles para os outros é que eles tinham o Espírito Santo de Deus que foi enviado a eles. Mas o profeta mesmo falava assim, ó: eu cheguei aqui na plataforma, o Espírito Santo de Deus não está comigo. Ele começava a falar, até o Espírito Santo chegar até ele. Então, como podemos saber que aquele Espírito Santo estava na boca de um profeta, estava na boca daquele anjo, daquele consolador enviado, daquele que tinha o Espírito Consolador, né? É somente comparar com a palavra, que se não estiver de acordo, pode me desculpar, pode falar qualquer coisa, mas está fora. Está fora o quê? Da palavra, né? Qualquer homem, qualquer pastor, se falar e estiver fora daqui, está fora da palavra. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos já finalizando, mas eu observei que o Lucas falou falar a mesma coisa. Então Jesus orando, ele diz assim, ensinando sobre a oração, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Israel, quando estava lá no deserto, que saiu do Egito, eles ficaram no deserto, eles foram alimentados com maná ali 40 anos, mas não comia maná velho, era o mesmo maná, era o mesmo, vindo do mesmo lugar, mas ele era sempre novo. Aquele que ficava velho, ele não usava no dia seguinte. Então, quando nós estamos aqui sempre recebendo esse ensinamento, por que nós sentimos tão bem? Não é porque a mensagem do domingo passado ela ficou velha agora, mas ela veio nova. As mesmas palavras, na mesma unção, porém sempre renovada. O sabor não envelhece. O irmão Edgar estava falando comigo ali fora, ali, poxa, não tem para onde ir, porque em lugar nenhum se encontra isso.
E realmente Israel não encontrava o maná em lugar nenhum. Tinha que vir do céu para eles todo dia. Todo dia eles tinham o maná. Eles iam, colhiam, alimentavam, e no outro dia voltavam e tinha novamente o maná. Eu estava olhando, a irmã Teresa gosta de fazer uma comidinha bem gostosinha. Ela tem a sua vasilha com a sua comida ali, com os ingredientes, tudo ali. Vidrinho de tempero, está tudo separadinho. Ela vai e faz a comida. Mas a comida que ela fez ontem, ainda que seja a mesma comida, o mesmo arroz, o mesmo feijão, o mesmo óleo, o mesmo alho, a mesma cebola, ela tem tudo novinho para fazer a mesma comida com o mesmo sabor, para o sabor continuar gostoso. Então esse ensinamento que nós estamos recebendo aqui, irmão, cada domingo, isso eu observo, quando Deus chamou Abraão, Deus passou tudo aquilo para ele, e nós estamos alimentando com aquelas mesmas palavras que Deus deu a Abraão. Isso não fica velho, isso não cansa, porque está dentro de nós o sabor da mesma palavra que Abraão ouviu de Deus lá atrás. Aquele mesmo gosto que Abraão teve ao alimentar daquelas promessas, isso cada domingo que nós estamos ouvindo aqui, estamos tendo o mesmo sabor que Abraão teve lá atrás. Deus abençoe os irmãos, nós estamos já encerrando. Eu quero orar com os irmãos. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um domingo muito maravilhoso que Deus tem nos concedido. E uma coisa que está sendo muito bom, que essas mensagens estão sendo colocadas lá no Facebook, e os irmãos estão, para todos os irmãos que eu pergunto eles, se eles estão ouvindo, eles dizem que estão ouvindo. Oh, eu ouvi sim. Até um pastor de Araçatuba, que eu conheço ele já há muito tempo, ele mesmo entrou na minha página, eu estava ligado, ele entrou e me cumprimentou. Quando eu conversei com ele, aí disse: ó, pastor, eu ouvi lá, rapaz, no seu tabernáculo lá, os irmãos colocou lá no Facebook a escola dominical. Irmão, mas aquilo ali é muito bom, viu? E eu vou continuar ouvindo. Eu falei para ele: continue, que você não vai se arrepender não. Ali está o evangelho puramente sendo ensinado da maneira que tem que ser. O significado do evangelho e qual foi a razão de Jesus ter tomado a cruz para nos garantir essas promessas. Vamos orar, irmãos? Glorioso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, nós estamos chegando ao término dessa escola dominical, tendo os nossos corações inteiramente felizes, Senhor, porque a Tua palavra tem vindo para nós de uma maneira tão clara como nunca foi visto em outro lugar nenhum, Senhor. O Senhor tem nos dado direcionamento para entender o tempo e a hora em que vivemos, e o significado, meu Deus, de todas aquelas promessas que o Senhor fez a Abraão, a razão, meu Deus, de tudo o que aconteceu no dilúvio. Pai querido e santo, nós agradecemos a Ti e Te pedimos por cada irmão, onde quer que eles possam ouvir as mensagens gravadas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, opera poderosamente na vida de cada pessoa ao redor do mundo, Senhor. Meu Deus, abençoa as nossas famílias. Nós oramos, Pai, cremos na Tua palavra e agradecemos por tudo no bendito e precioso nome de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Amém. Tantas bênçãos que eu tenho pra contar e vitórias pra compartilhar. Eu não sei por onde começar, me alegra o coração. Quanta gente que já foi curada, tanta gente que aceitou Jesus.
Hoje eu quero te agradecer, querido Senhor. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo por tanta vitória. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de tua glória, nossas vidas em ti é conquista, de vitória em vitória. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo por tanta vitória. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de tua glória, nossas vidas em ti é conquista, de vitória em vitória. Nossas vidas em ti é conquista, de vitória.